10 passos para iniciar uma dieta para emagrecimento. Primeira coisa, antes de começar esses passos, é importante você definir o motivo pelo qual você quer emagrecer. O objetivo é a saúde, você quer melhorar o seu corpo pela questão estética, você tem um evento específico, eu vou casar daqui quanto tempo, eu vou para a praia, eu quero melhorar alguma doença crônica que eu tenha e que o peso influencia, eu quero melhorar alguma questão de ter que caber numa roupa específica. Todos esses motivos têm que ser listados para você saber exatamente qual é o seu objetivo. Definindo isso é muito importante, porque assim também dá para saber se você vai poder fazer uma dieta mais lenta, uma mudança menos drástica ou uma mudança mais drástica. Porque quando a gente tem um objetivo muito específico, por exemplo, eu tenho meu casamento daqui 3 meses e eu precisava perder 8 quilos. Como é difícil perder tanto peso em pouco tempo, provavelmente você vai precisar de uma ajuda profissional. O ideal é que a gente faça isso com antecedência, obviamente. Mas diante dessa situação, entender que muitas vezes, se a gente não faz isso com ajuda profissional, a chance de dar errado e da gente não se sentir bem, prejudicar mais a nossa saúde é maior. Independente do fato que, se mesmo que buscar um profissional, se você quiser manter esse resultado sustentável depois, você vai precisar fazer uma estratégia posterior. Porque se parar tudo depois que vai casar, vai recuperar esse peso perdido, porque a gente sabe que a obesidade é uma doença crônica e por isso mesmo, pela obesidade ser uma doença crônica, que é tão desafiador a gente fazer um processo de emagrecimento. Então, primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração na questão de iniciar a dieta. Precisamos tentar para incluir mais vegetais na nossa alimentação, então, principalmente vegetais de baixa caloria, como alguns legumes, como brócolis, couve-flor, abobrinha, chuchu, cenoura, alface, as verduras. A dieta precisa ser rica em vegetais se a gente quiser ter uma facilidade maior para conseguir sustentar essa dieta e conseguir emagrecer. Se você não tem tanta pressa, é mais fácil começar com pequenos passos, um de cada vez. E então, esse é um passo bom para iniciar, porque a gente consegue fazendo com isso aumentar o volume das nossas refeições, sem aumentar as calorias e ainda aumentando o nível de fibras que aumentam a saciedade. Eu já fiz até um vídeo sobre volume versus, para vocês verem o volume versus calorias, para entender como é importante essa questão. O ideal é que tenha vegetais em todas as suas refeições, o máximo possível, e sempre com predomínio no seu prato. Comece incluindo do que excluindo, assim fica menos difícil para a gente ter força para continuar. O segundo ponto é o aumento e a inclusão de alimentos ricos em proteínas nas suas refeições. Salvo em situações especiais de saúde, alguma pessoa que tem restrição do consumo de proteína, que é bem menos comum. O ideal é que as suas refeições tenham uma quantidade grande de proteínas, mas ela seja mais rica em proteínas. Então a gente tem que incluir. Quem não tem restrição com relação a algum alimento, por exemplo, não é vegetariano nem vegano, é interessante o consumo de carne magra, frango, peixe. Por quê? Porque as proteínas animais, esses alimentos ricos em proteínas animais, eles têm muita quantidade de proteína numa superfície pequena. E isso gera muita saciedade. E se a gente escolher os cortes e os tipos com um pouco menos de gordura, isso ajuda a densidade calórica também não ser tão grande. Além disso, a gente sabe que esse consumo maior de proteínas ajuda tanto no metabolismo, porque ajuda o nosso metabolismo a funcionar melhor, ajuda a não perder a massa muscular, que é fundamental para que a gente consiga manter o nosso metabolismo, manter a composição corporal melhor. Isso ajuda a gente a se sentir mais magro também. Então, é fundamental. Se possível, também em todas as refeições. Terceiro ponto fundamental é prestar atenção na sua refeição, que é baseado no Mindful Eating, que é bem já conhecido. É a gente comer com atenção, comer com calma, sentar à mesa para comer, não fazer outra coisa enquanto está comendo. Buscar colocar o prato na mesa, colocar a comida no prato, para a gente olhar para o prato, prestar atenção nele, mastigar bem lentamente, para dar tempo da saciedade chegar. A gente sabe que a saciedade demora um tempo para ela conseguir atingir essa plenitude, que a gente conseguir perceber que a gente
comeu tudo que precisava. Então, para isso, a gente precisa demorar um pouco mais para comer e tem que olhar para o que está comendo. Principalmente pensando quando a gente trabalha, por exemplo, eu vejo muitas pessoas trabalhando comendo. Isso é a pior coisa que você pode fazer, ainda mais se for um alimento muito calórico, né? Tá comendo um docinho, um snack, porque às vezes tem muita caloria e você nem percebeu que você consumiu. Então, esse ponto vai te ajudar muito, independente do resto da sua alimentação, a conseguir manter uma dieta mais efetiva. O quarto ponto, então já fez esses 3 pontos, o quarto ponto são as bebidas. Bebidas alcoólicas, quanto menos consumir, melhor. Pessoas, principalmente mulheres, a gente sabe que a mulher tem mais dificuldade ainda de metabolizar a bebida. Pessoas que bebem muito têm mais dificuldade para conseguir um resultado mais rápido na perda de peso, inclusive para conseguir emagrecer muitas vezes. Então, quanto menos frequência, quanto menos quantidade, melhor. Já fiz vídeo sobre o álcool explicando o impacto dele no metabolismo. Então é fundamental que a gente pense nisso e cada um faça a sua escolha. Se você não abre mão, saiba que vai demorar mais para conseguir e vai tendo que ver o limite da quanto você consegue emagrecer para ir reduzindo a quantidade. Nas bebidas, a gente também inclui as bebidas adoçadas, bebidas calóricas. Toda bebida que tem calorias, a gente tem que tomar cuidado com essas bebidas, principalmente que tenham açúcar adicionado ou concentração, por exemplo, de frutose, que é como os sucos, por exemplo, que são mais densos em calorias, como suco de laranja, suco de uva, sucos concentrados em geral, refrigerantes, qualquer bebida adoçada, leite adicionando a chocolate, achocolatado, todos esses tipos de bebidas, eles têm bastante calorias que a gente não computa, a gente não percebe que a gente consumiu e dificultam a gente, na verdade, a perceber o quanto que a gente comeu no dia. Então, quando a gente está tentando emagrecer, lembrando que o seu corpo, ele já vai tentar fazer você ter mais fome conforme você vai emagrecendo. Então já é difícil perceber o quanto que a gente realmente precisa comer conforme a gente emagrece. Se a gente colocar bebidas que têm calorias nas nossas refeições, fica mais difícil ainda, ou fora da refeição também, né? Fica mais difícil ainda a gente conseguir ajustar essa quantidade. A gente vai ter mais dificuldade de perceber que a gente já comeu o suficiente. Quinto ponto para a gente prestar atenção, as gorduras. A gente tem que tomar muito cuidado com o excesso de gorduras, porque a gordura ela tem mais densidade de calorias do que os outros alimentos. E ela está não só na fritura, que todo mundo fala, eu não como fritura, todo mundo fala isso pra mim, não como fritura, então eu não como gordura. Não, você come bastante gordura, muitas vezes até mais do que você imagina, porque existem alimentos que contêm muita gordura. Por exemplo, a manteiga tem bastante gordura, o creme de leite, a maionese, cream cheese, todos esses creminhos, essas gorduras adicionadas nos alimentos. O óleo que tem nos alimentos, muitos alimentos industrializados, inclusive, tem bastante gordura, massas com gordura, bolos, aquelas tortas, tudo isso tem bastante gordura na composição. E isso faz com que um volume pequeno de alimento tenha muitas calorias. Inclusive, alguns alimentos que a gente sugere que é bem saudável, como, por exemplo, as oleaginosas, castanhas, os amendoins, nozes, todos esses alimentos, eles são muito nutritivos, realmente muito saudáveis em relação aos outros, né, que eu falei, por exemplo, perto de um bolo, de uma torta. Claro que a castanha é muito saudável, porém, ela tem muitas calorias, o amendoim também. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de alimento, inclusive coisas feitas com farinha de castanha, farinha de amêndoa. Não adianta trocar a farinha de aveia por amêndoa no ponto de vista de valor nutricional de calorias. Claro que se você estiver fazendo uma dieta de muito baixa quantidade de carboidratos, pode ser que você inclua esse tipo de alimento, mas tem que ser calculado por um nutricionista, um acompanhamento, porque geralmente vai ser difícil você conseguir acertar a quantidade que você vai consumir, porque ele é muito mesmo mais calórico do que os outros alimentos. E assim, a gente tem que tentar buscar alternativas mais saudáveis que tenham menos volume dessa gordura. Então, por exemplo, até tem alguns alimentos que eles fazem com uma redução legal de gordura, mas tem que tomar muito cuidado porque não são todos que têm essa característica. A maioria das vezes não tem. O sexto ponto é a água. A gente sabe que a gente precisa tomar bastante água, todo mundo fala isso, né? A hidratação ela é fundamental. E ela é fundamental não só porque a gente precisa da água, ela ajuda a gente a ter mais disposição, melhora as funções metabólicas e ajuda a gente a não confundir a nossa fome com sede. Então, consumam bastante água para ajudar no processo. O sétimo ponto
é o sono. É importante que não haja privação de sono para que a sua dieta funcione. Então, preste atenção nisso também. Procure fazer higienização do sono se você está com dificuldade de dormir no horário certo, desligando todas as luzes possíveis, relaxando, não tomando nada que estimule. Eu já até fiz vídeos sobre sono, explicando o impacto do sono no metabolismo, pode dar uma conferida no meu perfil. E assim você vai também ajudar com que não haja um aumento do apetite. E geralmente, quando há privação de sono, a gente tem mais vontade de comer alimentos com grande quantidade de calorias, esses alimentos mais saborosos, para justamente compensar essa falta de energia que foi essa privação de sono. O 8º ponto é o planejamento. É fundamental que, se você quiser que uma dieta funcione, que você planeje direito a sua dieta. Então, quando eu falo planejamento, eu incluo o fato de você conseguir saber o que você vai comer durante a semana. A gente não tem que ter uma certeza perfeita disso, mas tem que fazer um planejamento. Vai no mercado, o que você vai comprar para as suas refeições? Escolha coisas realistas, as situações realistas para a sua realidade. Por exemplo, não adianta comprar uma coisa que você sabe que você não vai ter vontade de fazer, você vai ter preguiça, não vai ter tempo. Então, busque alimentos práticos e saudáveis. Eu sempre dou dicas disso no meu perfil, de coisas fáceis de fazer, que ajudam a gente a conseguir fazer uma dieta mais gostosa, mas mais saudável e com menos densidade de calorias. Seja que você tem alguém que te ajuda a fazer isso, se você tem uma pessoa que cozinha para você, ou você compra alguma coisa que alguém fornece para você, isso também pode ser incluído dessa forma. Você pode fazer esse planejamento com essas pessoas também do que você vai querer para suas refeições. E assim você consegue reduzir muitas vezes a caloria daqueles imprevistos que a gente faz quando a gente não tem o que comer em casa. Então a gente tem que ter essas ideias, coisas no freezer que sejam saudáveis, pré-prontas, para que isso seja possível de acontecer. Inclusive quando a gente sabe que a gente vai para uma festa, para algum lugar que não tem nada saudável, para a gente fazer refeições nutritivas antes de ir, para que a gente não exagere muito nas refeições desses locais, para não atrapalhar nosso processo de emagrecimento. O 9º ponto, não poderia faltar, é o exercício físico. O exercício físico é fundamental para a gente manter a massa muscular, manter a nossa constância, a nossa disciplina. Ele ajuda nisso, para a gente conseguir ter esses hábitos mais saudáveis. Ele é um empurrão para isso. Claro que não é fácil, né? Muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a fazer, então tem que começar de pouco em pouco. Também já fiz vídeos sobre exercício, para motivar para o exercício, que é importante, independente da sua realidade. Você tem que aplicar algo que seja possível. Você vai fazer em casa, vai fazer fora, numa academia, com personal. O grau de dificuldade, não adianta você querer fazer algo que você não esteja habituado. Por exemplo, não adianta você querer fazer um exercício de alto impacto se você não está fazendo nada. Você pode se lesionar. E a constância desse exercício é importante. E o exercício, ele vai te ajudar a emagrecer? Vai, mas o mais importante é manter o peso e te ajudar a executar todo esse processo da sua alimentação e ajudar na composição corporal. Então é mais importante para isso. Só exercício, sem mudar os hábitos alimentares, essas outras estratégias, ele vai fazer um resultado muito, muito discreto. Então, ainda mais se não for um exercício extremamente intenso, que também é muito difícil de conseguir fazer sustentadamente. Então, pense nele como um adjuvante. E o 10º e último ponto é paciência, persistência, constância. É a nossa mente. A gente tem que trabalhar a nossa mente para que ela compreenda que esse processo é necessário para nós, que vai ser algo que, se a gente quiser que se sustente, vai ter que ser por toda a vida. Entender como é bom a gente poder cuidar da gente, cuidar do nosso corpo é um ato de amor com a gente mesma. A gente está fazendo um ato de positivo para todo mundo, porque a gente está ajudando a gente ter mais saúde, para a gente estar bem com as pessoas que a gente gosta, para fazer bem o nosso trabalho, todas as nossas atividades. Então, o autocuidado, esse cuidado vai ser bom para tudo, apesar do sacrifício que a gente vai ter que fazer muitas vezes, escolhas e renúncias, porque realmente lidar com essa questão da gente ter um conforto, uma comida prazerosa e acabar tendo que usar alimentos que não sejam tão prazerosos quanto esses, é um processo difícil para muita gente, para a maioria de nós, mas a gente vai trabalhando a nossa mente de pouco em pouco, seja inclusive com a ajuda profissional. Muitas vezes algumas pessoas eu recomendo ir fazer terapia, para que consiga mudar essa percepção dessa questão da alimentação, para que esse resultado se sustente no longo prazo. É isso, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.